Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje estamos reunidos novamente em culto online, nesse tempo que eu e você queremos prestar a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. É muito bom ter você junto nessa caminhada, você que nos acompanha já há algum tempo, você que está entrando hoje para assistir o nosso culto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Somos a comunidade dos apóstolos, que nos reunimos todo final de semana em Joinville, e nesse tempo de fevereiro nós estamos com alguns cultos online. E hoje eu quero convidar você para que nós tenhamos esse tempo juntos, esse tempo em que nós queremos adorar o nosso Deus, Ele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e colocar o nosso coração, abri-lo para que Deus fale a cada um de uma maneira muito especial, pois Ele te conhece, Ele sabe o que você está passando nesse momento, e a minha oração é que a palavra de Deus toque o seu coração. A minha oração é que a palavra de Deus te inspire e te possibilite a servir a Deus, a amá-lo de todo o coração e servir o próximo também. Afinal, esse é o nosso chamado. Somos chamados por Deus para amá-lo, para servi-lo, para amar as pessoas e servir as pessoas. Então, um abençoado culto para nós. E vamos ouvir o nosso coro, que vai cantar um hino lindíssimo para ministrar no seu e no meu coração. Eu já desfruto.
Assim nós ouvimos esse hino cantado pelo nosso coro, que é um convite a ter segurança em Jesus. E Jesus nos dá segurança, porque o seu poder, a sua graça é que nos sustenta, como também nos perdoa. E eu quero convidá-los a um tempo de oração para confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, confessar os nossos erros. Somos humanos, nós pecamos, nós agimos de maneira que não gostaríamos de agir. O apóstolo Paulo fala isso: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, porque essa é a nossa condição humana, mas graças a Deus que nós temos oportunidade para confessar. Graças a Deus que nós temos oportunidade para pedir perdão, e o perdão de Deus nos restaura, o perdão de Deus nos renova. E eu quero convidar você, nesse momento, a olhar para dentro de si e pedir perdão. A gente sabe onde nós estamos errando. O que nos falta muitas vezes é a coragem de admitir, confessar e se arrepender. Então feche os seus olhos e vamos juntos pedir perdão ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nós queremos nesse momento, juntos, unidos em fé, unidos pela ação do Teu Espírito, independente do lugar onde nos encontramos nesse momento, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, pois elas nos acompanham. Diariamente nós erramos, diariamente nós agimos contra a Tua vontade. Por isso só nos resta pedir perdão, para reconhecer de que a Tua graça nos dá a consciência de mudança, de arrependimento e de transformação. Que o Teu Espírito esteja sempre nos convencendo disso, Senhor, para que Ele nos convença de que nossas palavras nem sempre são palavras de edificação, nem sempre nossas atitudes são justas, nem sempre o nosso coração tem boa intenção. Nós somos muitas vezes maledicentes, somos vingativos, orgulhosos, egoístas, rancorosos, e isso não só nos fere a nossa alma, como afeta a nossa relação contigo e com o próximo. Por isso perdoa-nos, Senhor. Restabeleça em nós a alegria, o perdão e a possibilidade de ir também ao encontro do outro e perdoar. Que a Tua graça nos estabeleça, que a Tua graça nos conceda a viver em alegria, em paz, em leveza de alma, de espírito e de coração. Por isso a nossa oração é: Senhor, tem misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos ajude a vencer aquilo que nos impede a caminhar. Em Teu nome, amém. E é nessa certeza que eu e você temos, porque a palavra de Deus nos dá essa certeza. Não é porque eu, como pastor, não é porque a igreja diz, é porque a palavra de Deus nos afirma que aquele que confessar os seus pecados e crer de todo o coração que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, então nós somos perdoados, nós somos limpos, nós somos restaurados para novos começos. E por isso eu anuncio essa graça de Deus para você, meu querido, para você, minha querida, para que você se aproprie disso, para que você viva isso, para que você estabeleça na sua vida essa certeza de que Deus te ama, Deus te perdoa e que o amor e o perdão dele estabelecem em você novos momentos e vínculos restaurados e curados. E por isso nós podemos cantar esse hino que também nos convida a olhar
para o pecado que há no mundo, que nos traz sofrimento, a todos nós, mas que na graça de Deus nós dizemos: vem Senhor, restaura-nos, cura-nos. Cantemos o próximo hino. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de hoje é a palavra do profeta Isaías. Uma palavra extremamente forte, que nos chama à conversão. Aliás, essa é uma das características dos profetas. Os profetas, eles denunciam pecados, erros, e eles anunciam a graça. Os profetas não tinham papas na língua. Se eles tivessem que falar para o rei, eles falavam. Se tivessem que falar para o povo, eles falavam. Eles sempre traziam uma mensagem de arrependimento. E a palavra que hoje nós vamos ouvir é um chamado para que nós tomemos consciência do que realmente Deus deseja de nós. Isaías vai falar sobre o jejum. Quando a gente fala sobre jejum, automaticamente a gente associa a deixar de comer algo. A gente jejua alimentos. Mas o profeta diz que o jejum que Deus quer não é de alimentos, mas sim de boas práticas, de justiça e de amor ao próximo. Por isso nós vamos ouvir a palavra que a Rosiane vai ler para nós, de Isaías 58, os versos 1 a 9. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios
e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima das cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Até aqui a palavra. Perceberam, meus queridos, o teor desta palavra que acabamos de ouvir? É uma palavra forte, como eu mencionei, é uma palavra que nos faz repensar a nossa prática religiosa. O que o profeta está questionando é que muitos religiosos se contentam apenas com as práticas exteriores, jejuns, ritos, práticas litúrgicas, e esquecem de viver a justiça de Deus. O que realmente Deus pede não é um aparato religioso, mas sim uma vivência, uma prática de amor, de compaixão, de justiça, de generosidade, que reparta com aquele que não tem, que abrace aquele que precisa ser abraçado, que ajude o necessitado. São essas ações que agradam a Deus. É isso que o apóstolo Paulo também nos fala, que o nosso culto é um culto que é vivido no dia a dia, e é o que nós queremos refletir logo em seguida na pregação da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos ouvir mais um hino, e vai meditando, e vai deixando com que essa palavra do profeta Isaías, essa palavra te incomode, te desestruture em alguma parte, porque de alguma forma, quando eu ouço, ela me atinge, e ela me faz pensar o quanto, na verdade, estou vivendo o que realmente Deus deseja no meu dia a dia. Ouviremos o coro cantando o próximo hino. Você já comeu uma comida salgada, aquele sal em excesso, mas antes você olha para o prato assim bonito, saboroso, aí você vai com toda a vontade, pega aquela garfada e quando a coloca na boca, você sente o sal entrando nas tuas entranhas. É desagradável, né? Ou uma comida sem sal, que eu não sei qual é o pior, se é salgada demais
ou sem sal. Na verdade, o melhor é o tempero certo, a medida certa, o sal no ponto certo, para que nós possamos desfrutar e degustar um prato saboroso, não é verdade? Você já andou em um lugar escuro, precisando de luz? Já entrou num ambiente, numa sala, num compartimento e de repente está sem luz, você vai esbarrando, procurando interruptor, até achar para que a luz brilhe naquele lugar? Já se sentiu assim? São experiências que nós vivenciamos muitas vezes. Comidas salgadas, comidas sem sal, lugares escuros, e nós vamos tateando à procura da luz. Experiências como essas fazem parte do nosso dia a dia. E Jesus usa metáforas para nos falar sobre essas duas realidades, do sal e da luz. E quando ele usa essas metáforas, ele fala de uma forma que ele nos dá uma identidade, uma clareza de quem somos. Essa palavra está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos 13 a 16, que eu quero ler para nós essa palavra de Jesus, que é logo depois quando ele fala quem são os bem-aventurados, o Sermão do Monte. Jesus diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Para quem ele está dizendo isso? Para os seus ouvintes e para nós. Ele, ao olhar aqueles que estavam ali acompanhando o Sermão do Monte, ele disse: vocês vão fazer diferença nesse mundo. E como vocês vão fazer diferença? Sendo sal, dando sabor. Não sendo salgado, nem faltando. Vocês vão iluminar, vocês vão trazer luz, vocês vão inspirar. E as pessoas que estavam ouvindo Jesus, a sua grande maioria eram pessoas que não eram bem vistas, bem queridas, nem aceitas. Muitos dos que estavam ali não tinham nem espaço para serem reconhecidos, valorizados, amados. E de repente Jesus diz: vocês são o sal. De repente Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Jesus dá uma identidade que dignifica aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus ouvindo o Sermão do Monte. Jesus dá a elas inspiração. Jesus envia e comissiona elas para que elas saiam de si mesmas e vão para o mundo. É interessante que Jesus diz: sal da terra e luz para o mundo. Ou seja, saiam daqui e vão saborear, vão dar sabor à vida, vão iluminar. E desde lá, essa palavra de Jesus continua nos desafiando, meus queridos. Desde lá, eu e você somos chamados como igreja a ser sal e ser luz. E neste ano, especialmente, a nossa igreja, a SLB, está colocando como lema bíblico: vocês são sal e luz do mundo, a partir do tema ISLB, a Igreja de Jesus Cristo. Então nós estamos resgatando e nós estamos atualizando aquilo que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ouvindo, de ser sal e luz. Nós precisamos de alguma forma vivenciar também essa experiência no século 21. Nós precisamos de alguma forma vivenciar nesse mundo, nesse contexto de cidade, de país e de mundo. Por isso a pergunta é: o que significa ser sal hoje?
O que significa ser luz para o mundo nos dias de hoje. Pode significar muitas coisas. Talvez a gente tenha que resgatar primeiro qual era o sentido quando Jesus diz sal e luz. Como os seus ouvintes ouviram essa metáfora? O que eles associaram? O que eles pensaram? Qual foi o link que eles fizeram quando Jesus disse, vocês são o sal? Bom, na época de Jesus, o sal era usado para muitas coisas. Eles não tinham geladeira, como nós temos. Eles não tinham freezer, como nós temos. Então, uma das características do sal era conservar. O sal conservava os alimentos. Eu trabalhei numa região do extremo sul do Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, que foi conhecida como a Charqueadas, a terra dos charques. E lá se produzia muito charques, e a cidade se enriqueceu por conta disso. E é interessante como é que eles faziam esse sistema. Eles pegavam a carne bovina e enchiam de sal, e aquele sal penetrava profundamente na carne e conservava a carne por muito tempo. Era uma geladeira natural. E podia se exportar aquela carne, e aquela carne poderia por muito tempo ser usada. Então, na época de Jesus, o sal tinha essa razão de ser usado, conservar. Também hoje, de alguma forma, quando Jesus diz, vocês são sal, nós precisamos conservar. Conservar o quê? Primeiramente, eu creio conservar o nosso coração em Cristo, conservar a nossa fé, conservar o nosso relacionamento, conservar aquilo que Deus nos impulsiona a viver, porque vivemos em situações de tantos relativismo, onde a nossa fé constantemente é questionada, onde nós nos perguntamos se vale a pena ou não ser cristão. Conservar a fé nos dias de hoje é fundamental. Mas não é qualquer fé, não é qualquer oba-oba, não é essa fé que uma hora está de um lado, está de outro, não. A fé em Jesus Cristo. Por isso o tema da nossa igreja é ISLB, Igreja de Jesus Cristo. A fé em Jesus, baseada no fundamento, na razão, na pedra angular que é Jesus. Conservar. O sal, ele também tinha um poder curativo. As pessoas usavam, e eu lembro também, quando criança, quando a gente se machucava, às vezes colocava um pouquinho de sal para cicatrizar. O sal curava, o sal cicatriza, o sal ajuda para que o processo ali de cicatrização seja rápido. Sal traz cura. Nós precisamos ser pessoas que de alguma forma expressam cura. Mas antes, quem sabe a gente precisa ser curado. Como a gente vai querer curar se não for curado? A psicologia nos explica de que a gente só consegue, de fato, ajudar se a gente busca ajuda. A gente só consegue amar se é amado. A gente só consegue perdoar se é perdoado. Portanto, a gente só consegue ser cura para o outro se a gente se deixa ser curado. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos restaura. De alguma forma, Deus tem áreas em nossas vidas a ser curadas. Portanto, também quando Jesus diz ser sal, significa experimentar essa cura para poder ser cura. E há tantas pessoas enfermas, nós estamos enfermos, eu estou enfermo, você está enfermo, mas temos pessoas também ao nosso lado enfermas, que de alguma forma, no meio da nossa enfermidade, nós temos vislumbre de cura e podemos curar outros, abraçando, acolhendo, sendo para o outro um espaço, e nesse sentido a comunidade de Jesus é uma comunidade curativa. Eu gosto da metáfora da igreja como um hospital, como um lugar de pessoas doentes que vão, não porque elas são perfeitas, são boas, não porque tudo está certinho na vida, e aí elas entram lá com o peito estufado, não, mas como um lugar de gente doente, um lugar de gente que precisa de curas. Nós precisamos de cura, e a igreja precisa ser espaço. Quanto mais a igreja permite ser um lugar onde as pessoas demonstram a sua vulnerabilidade,
as suas enfermidades, as curas acontecem. Nós não somos um batalhão de guerra, nós não somos um lugar para sair avante, matando, destruindo. Somos um espaço para acolher, para curar, para passar sal, para ajudar as pessoas a cicatrizar suas dores e feridas. Uma outra característica que o sal era usado, eles pegavam um bloco de sal e eles colocavam no forno como algo térmico para que o pão pudesse cozinhar bem. E quando esse sal perdia a sua propriedade após muito uso, então ele é retirado desse bloco e depois ele era pisado. Por isso que Jesus diz que quando o sal perde o seu sabor, ele é retirado e pisado em cima. Isso para nós parece ser tão estranho, né? Mas naquela época se usava esses blocos de sal para ser algo térmico. E quando perdia a qualidade, então se retirava. Quando a gente deixa de ser sal, quando a gente deixa de ter uma finalidade, quando a gente deixa de entender o nosso propósito de vida, porque o sal, veja, meus queridos, não é para estar no saleiro, o sal é para estar ele se diluindo na comida ou nessas características que eu falei, para sempre produzir no outro algo melhor. Quando a gente perde essa noção de vida, quando a gente fica em si mesmado, quando a gente fica voltado somente para o nosso umbigo, as nossas coisas, a nossa vida, a gente perde essa capacidade de ser para o outro, de viver com qualidade, com razão. E aí Jesus diz, é melhor tirar, é melhor colocar no chão, é melhor pisar em cima. Para que serve? Não serve mais para nada. Se a minha fé e a sua fé, se a nossa fé, ela não nos impulsiona para servir, para que ela serve? Você ora, você desenvolve uma espiritualidade para quê? Se não for para poder amar e servir a Deus e ao próximo. Foi o que a gente ouviu na palavra de Isaías. Se a nossa religiosidade, ela é um fim nela mesma, se a nossa religiosidade, ela não nos impulsiona para o serviço, para a entrega, para a doação, para que serve? Por que ouvir esse culto? Por que participar de um culto? Por que estar numa comunidade, se não for para que a gente possa ser curado, restaurado, para poder curar e restaurar e saborear o mundo em que vivemos. Por isso Jesus diz, vocês são sal, mas ele também diz, vocês são a luz. E essa metáfora da luz também é muito interessante, porque a gente sabe da importância da luz, o quanto ela faz diferença. E a gente só se dá conta quando a energia acaba. Quando a energia acaba, a gente percebe quão valiosa é a luz, porque a gente fica às escuras. E Jesus está dizendo, essa é a missão de vocês, é iluminar. A missão de vocês não é chamar para si o brilho, mas é para iluminar os outros. De novo, sempre é uma identidade de serviço. Tanto o sol como a luz só existe para outros. A luz não existe para si mesma. O sol não existe para si mesmo. A gente não existe para si mesmo. Você não foi colocado nesse mundo, meu querido, simplesmente para satisfazer os teus desejos, simplesmente para viver loucamente e querer só apenas preocupar com o seu umbigo. Não. Você e eu fomos colocados aqui e temos um propósito, e quando descobrimos isso, quando nós internalizamos isso, quando nós assumimos essa identidade, a nossa vida se torna mais significativa. Porque é muito melhor ser generoso do que ser avarento. É muito melhor perdoar do que sempre ter a última palavra. É muito melhor a gente poder servir, se doar, do que reter e segurar. É muito melhor. Talvez você diga, não, a minha vida está bem assim.
eu me contento a estar no saleiro, eu me contento a uma religiosidade de dias sagrados, de lugares sagrados, de liturgias sagradas, e tá bom, e o mundo eu vivo do jeito que eu quero. No meu trabalho eu faço como eu quero. Lá na igreja eu vou lá, oro, agradeço a Deus pela semana, mas durante a semana eu puxo o tapete do meu colega, eu engano o outro, eu saboto, eu pago mal. É assim, vou vivendo. Quantas vezes a gente vive assim e dissocia, faz uma dicotomia entre a vida de fé e a vida no dia a dia. E quando Jesus nos chama para ser sal e luz no mundo, Ele não faz essa dicotomia, Ele não quebra essa relação, é inseparável. Somos sal e luz em qualquer lugar, dentro, nesse lugar, nesta hora, nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, com as pessoas que você convive. E talvez os lugares mais difíceis são onde a gente convive, porque as pessoas sabem quem nós somos e nós sabemos quem são elas. Mesmo assim, o nosso chamado continua ser sal e luz. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós necessitamos da ação do Espírito Santo, porque a gente não consegue produzir luz própria. A gente não consegue gerar somente pela nossa força o sabor que o mundo precisa. É Deus em nós, é Cristo em nós. Por isso a identidade só faz sentido quando a gente deixa Jesus de fato ser Senhor da nossa existência. Quando, como o apóstolo Paulo diz, quando nós morremos para Ele e nós ressuscitamos para Ele. Quando nós somos cartas vivas, escritas pelo próprio Deus, para ser lida pelo mundo. Com todas as nossas incoerências, com todas as nossas enfermidades, mas ali a gente vê a mão de Deus escrevendo em nós. A mão de Deus escrevendo a nossa vida, a mão de Deus colocando ali o seu sabor, a sua luz que vai saborear e vai iluminar o nosso dia a dia. Por isso, não nos contentemos com uma religiosidade que ela é voltada para si mesma. Não nos contentemos com uma espiritualidade que é narcisista, uma espiritualidade que só quer as benesses para si. Não nos contentemos com isso. Essa não é a proposta de Jesus. Jesus não chamou aquelas pessoas para ser sal e luz dentro de um espaço. Jesus chamou aquelas pessoas para ser sal e luz no mundo e continua chamando você e a mim para ser sal e luz no mundo. Levar paz onde precisa ser levada paz. Levar amor onde precisa ser levado amor. Vivenciar os valores do Evangelho e do Reino. Isso é que faz sentido. É isso que nos move, é isso que nos impulsiona, é isso que nos inspira, é isso que nos faz acordar cedo, é isso que nos faz trabalhar, é isso que nos faz dormir e ter esperança de um novo dia, de que nós vamos ser sal e luz nesse mundo e torná-lo melhor pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, para que assim o nome de Jesus seja honrado e glorificado através da nossa vida. Não esqueça desse chamado, dessa missão que Deus deu a você e a mim, ser sal e luz. Dê sabor, não seja salgado demais, não seja sem sabor, sem sonso. Não perca essa luminosidade, não perca essa alegria, essa expansão. Deixe o reino, deixe o Evangelho expandir através de você. E outras pessoas serão abençoadas e você também será muito abençoado. Que Deus nos abençoe. Amém. E nós queremos ouvir um vídeo de um grupo de jovens que foi gravado pela nossa igreja lá na Escola Superior de Teologia sobre o tema deste ano, vocês são o sal e a luz do mundo. Ouçamos o vídeo. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é misericórdia.
Legal esse vídeo, né? Esse clipe desses jovens cantando. Vocês perceberam que eles vão compartilhando a vida, vão compartilhando o pão, vão compartilhando ali uma refeição? Porque ser sal e luz é isso, é compartilhar, é não reter. Sal no saleiro não serve para nada. Luz num lugar fechado é restrito. O sal é para ser diluído, a luz é para ser expandida. Assim nós somos chamados não para se fechar, mas para se abrir. E que esse hino continue também nos inspirando para essa abertura. Nós estamos em fevereiro ainda, em períodos em que na nossa paróquia nós temos todos os finais de semana cultos presenciais, mas nós temos de forma alternada. Então ontem tivemos o culto presencial na Apóstolo Pedro, hoje o nosso culto é online aqui na Comunidade dos Apóstolos. No próximo final de semana, o culto será presencial e online na Comunidade dos Apóstolos às 10 horas. E não teremos culto no sábado, apenas no domingo. Então, todo final de semana, atente ainda em fevereiro, nós temos essa alternância, né, de comunidades e de dias. Mas sempre, todo final de semana, temos culto presencial em nossa Paróquia dos Apóstolos. E você que é aqui de Joinville, será muito bem-vindo no próximo domingo, às 10 horas, para estar conosco, para cantar, para louvar, para ser desafiado e ser abençoado, para ser sal e luz nesse mundo. Venha, próximo domingo, às 10 horas, na Comunidade dos Apóstolos, o nosso culto presencial. E vamos ter o nosso momento de oração final, e eu quero convidar você para esse momento. Curvemos a nossa cabeça e fechemos os nossos olhos para orar. Senhor, obrigado, porque sempre de novo Tu nos desafias, sempre de novo a Tua palavra nos chama para a vivência prática, real, onde não só nossas palavras, elas saem dos nossos lábios, mas elas se tornam ações e práticas de justiça e de amor. Nos impulsione para viver e nos inspire para isso. Também queremos lembrar, Senhor, das pessoas que precisam de restauração, de cura física, emocional, espiritual, nossas famílias que precisam de cura, nosso país que precisa de cura, nossa igreja, nossas comunidades. Cura-nos, Senhor, restaura-nos para viver profundamente esse evangelho transformador. Coloque a Tua mão sobre aqueles que lideram o nosso país, para que governe com justiça e com misericórdia. Coloque a Tua mão sobre nossas comunidades, sobre a liderança de nossas igrejas e nossos membros. Coloque a Tua mão, Senhor, sobre nós, para que tenhamos consciência de viver para Ti, Te amando, Te servindo, amando e servindo aqueles que caminham conosco. E tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Receba a bênção de Deus, para que essa bênção te acompanhe, te fortaleça, que essa bênção esteja contigo em todos os momentos, que ela te inspire a abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ainda antes de cantar o último hino, eu só quero lembrar que no culto do domingo que vem nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, um motivo a mais para você estar aqui, para comermos e bebermos juntos dessa refeição dada por Jesus para nós. E quero também lembrar que hoje é aniversário do Marco.
ele que faz a transmissão, a gravação do nosso culto. Hoje ele está de aniversário. Então eu também quero parabenizá-lo pelo seu dia, pelos seus anos e que Deus o abençoe sempre. Vamos assim também encerrar o nosso culto ouvindo o último hino. E um abençoado domingo e uma abençoada semana para todos nós. Amém.